Okay, I'll see you on Monday. The quarantine started in March. Our class starts at 7 p.m. I disagree with you. It depends on the weather. Como a gente faz para saber qual preposição usar em cada frase que existe em inglês? Às vezes a conexão com o português é bem clara. Às 7 horas se traduz como at 7 p.m. Mas depender de, que muita gente pensa que é depend of, na verdade é depend on. Esse vídeo é para a gente fazer alguns comentários que podem ajudar na percepção geral de preposições. Olhando especificamente para as preposições in, on and at, a dificuldade dos brasileiros é que as três podem ser traduzidas como em ou no. E se a gente pensar, por exemplo, em períodos de tempo, eu nasci em setembro, meu aniversário é em 23 de setembro, estamos em 2020, eu nasci em 1900 e lá vai a bolinha. Sempre pra gente é em, e se você pensa em inglês, existe uma variação. Períodos maiores do que um mês, por exemplo. Então, um mês, ano, década, século, é sempre in. Então, por exemplo, I was born in September. We are in the 21st century. Sempre in para períodos de tempo, entre aspas, grandes, né? Grande aí é a definição maior do que um mês. Se a gente está falando de um período de tempo de um dia, a preposição a ser usada é on. Então muda, porque no meu aniversário, I was born in September, but I was born on September 23rd. Então, só de acrescentar o dia ao final da data, eu mudei a preposição de in para on. I'll see you on Christmas. On Monday we have classes. Então, quando você fala de um dia específico, sempre a preposição é on, pelo menos no inglês americano. E para falar de um horário específico, que é ainda mais restrito, a gente pode falar at, né? At 7 p.m. Agora, ainda pensando nessas três preposições, in, on and at, ainda com a ideia de que in é maior do que on, que é maior do que at. Se a gente pensar em lugares, por exemplo, bairros, cidades, estados, países, sempre in. Então, I am in Brazil. I was born in the United States. Agora, se a gente diminuir para cidades, continua in São Paulo, in Rio. Agora, se a gente diminuir para uma rua específica, por exemplo, é on, que é algo menor, né? Então, I live on Paulista Avenue. Ou estava jogando bola na rua, I was playing on the street. E se a gente restringir ainda mais para um prédio específico, um endereço completo, aí a preposição é at, né? Que é uma localização bem específica. Por exemplo, I live on Paulista Avenue, but I live at 426 Paulista Avenue. Quando a gente dá o endereço completo, at. Se é só a rua, on. I am at McDonald's. I was at Starbucks. Então, quando a gente dá um prédio específico, uma localização específica, at é a preposição. Então, de novo, in, on, at, do maior para o menor. In maior que on, maior que at. Um outro caso muito importante é o caso das posições, que são diferentes de localizações. Por exemplo, localização é em São Paulo, in São Paulo. A posição é dentro e fora. Essa é uma posição relativa de duas coisas. E aí, o in e o on e o at são preposições que o pessoal conhece melhor. Por exemplo, in the box, dentro da caixa. On the table, sobre a mesa, tocando a mesa. Over the table, so this lamp is over my table. Ela está acima da mesa. Under, embaixo. Para essas preposições de posição, eu acredito que uma tabelinha resolva, porque elas são bem específicas e cada uma tem um significado bem claro. Existe um casal de preposições que gera muita dúvida em todo mundo. To e for. Eu nunca sei quando usar to, nunca sei quando usar for. Bom, basicamente, o que dá pra gente pensar é que to é para, for é por. Isso resolve todos os casos? Nenhuma regra sobre preposições resolve todos os casos, mas é uma forma de pensar que ajuda a gente a resolver a grande maioria dos casos da língua inglesa. Vou deixar uma pergunta pra você. Qual dos dois é certo? Write an email to me.
Write an email for me. A regra que vale, na grande maioria dos casos, para essas duas preposições to e for, é a seguinte. To significa para, for significa por. Então, se você quiser escrever um e-mail direcionado a mim, para eu ler, seria write an email to me. Se eu sou, por exemplo, um chefe de alguém e estou pedindo para você escrever um e-mail para alguém em meu nome, por mim, eu posso pedir, can you write an email for me? Porque eu preciso mandar esse e-mail para alguma loja ou para algum escritório. Tem algumas outras preposições que pegam muito na regência verbal, porque a regência verbal em português pede uma preposição. A regência verbal em inglês pede outra preposição. A gente não pode pensar que a língua inglesa foi desenvolvida a partir da língua portuguesa, nem que a língua portuguesa foi desenvolvida a partir da língua inglesa. Cada uma das línguas foi desenvolvida a seu tempo, e o que a gente tenta fazer com a tradução é passar de uma para outra da maneira mais fiel possível. Então, não existe tradução exata de preposições. Como algumas preposições têm um significado muito importante, muitas vezes existe uma tradução. Mas, por exemplo, depender de. Em português, quando alguma coisa depende, essa coisa depende de outra coisa. Né? Eu dependo de você para me ajudar, para fazer qualquer trabalho. Em inglês, a tradução mais esperada seria depend of, certo? Mas não é, porque a língua inglesa foi desenvolvida de tal modo que depender em inglês é depend on something. E isso é super importante. Depend on. It depends on the weather. Can you go out tonight? It depends on the weather. I don't know. Agora, outras preposições. Forget about. A preposição com forget é about. I forgot about doing this. I forgot that I had to do this. Simplesmente a construção em inglês é diferente da construção em português. Agora, tomar conta de alguém. Quando você toma conta de alguém em português, em inglês, you take care of someone. Então é a mesma preposição. Para a gente desenvolver o nosso conhecimento em relação a preposições, a gente precisa muito ter contato com a língua inglesa de diversas formas. Ouvindo música, vendo filmes, vendo vídeos no YouTube, tem vários youtubers maravilhosos falando só inglês, e vendo gramática, estudando, fazendo aula de inglês, todas as fontes são maravilhosas. Outra preposição que pega muita gente é do verbo discordar. Eu discordo de você. Eu não concordo com você. Em inglês, concordar com é agree with. E muita gente pensa que discordar de seria disagree of. Mas não, disagree também é acompanhado de with. Então, I disagree with you. I don't think this is gonna work. Então, só fazendo um rápido resumão de tudo que a gente falou até agora, o que dá para levar como regra geral no inglês? O in, on, at, uma das formas de enxergar a diferença entre eles é o in maior que on, maior que at, e as outras preposições tem que ver caso a caso, porque é uma questão de regência verbal, normalmente. Então, a gente tem que ver qual verbo pede cada preposição. Espero que esse vídeo ajude a, da próxima vez que aparecer uma situação com preposições à sua frente, você ter alguma segurança maior. E se você tiver qualquer dúvida, posta aqui que a gente tenta responder o mais rápido possível, beleza? Um beijão e até a próxima!